Olá! Hoje vamos falar sobre o perfilamento racial, uma coisa que acontece diariamente em nossa sociedade e muitas vezes passa despercebido. E agora vamos para o conceito de perfilamento racial. Negro parado é suspeito, negro correndo é ladrão. Muito provavelmente, se você já ouviu essa frase, foi em um contexto de racismo recreativo, mas além disso, ela também é a síntese perfeita para traduzir o que é perfilamento racial. A nomenclatura perfilamento racial pode até ser desconhecida para você, mas é uma constante na vida dos homens negros que começam a vivenciar essa realidade no exato momento em que entram na pré-adolescência. Esse corpo negro, masculino, periférico ou não, que é visto e tratado com desconfiança. Desconfiança essa embasada no racismo que forja no imaginário popular uma percepção do homem negro como perigoso e, para os policiais, como padrão de elemento suspeito. Constatar que uma pessoa é suspeita, perigosa ou culpada única e exclusivamente porque essa pessoa é negra é perfilamento racial. Isso gera inúmeros transtornos para quem é vítima dessa discriminação quando praticada pelos agentes de segurança pública. A racialização é utilizada como dispositivo de segurança em que, quanto mais escura a pele, mais vigiada a pessoa deve ser, interferindo diretamente no direito de ir e vir e de viver das pessoas que têm a pele preta. Dado esse panorama, vamos falar sobre o contexto histórico que levou ao perfilamento racial. Um dos fatores para o perfilamento racial é o racismo científico. Ainda podemos testemunhar a perpetuação de teorias que reforcem a permanência de um racismo velado e extremamente cruel que, muitas vezes, fica camuflado, porém reforçado por leigos e cientistas renomados dentro do campo científico. Pois bem, esses cientistas acabam reproduzindo, por gosto ou não, um tipo de racismo denominado de racismo científico. O racismo científico tem registro desde os primórdios da teoria da evolução humana, de Charles Darwin, quando atestava a existência de raças inferiores e que poderiam ser capazes de evoluírem com o passar dos tempos. Outro fator que ajudou foram as leis de Jim Crow, promulgadas no final do século XIX e início dos XX. As legislaturas estaduais eram denominadas pelos democratas conservadores brancos após o período da Reconstrução, que se iniciou após o término da Guerra de Secessão em 1865, e começaram a valer imediatamente após a ratificação da 13ª Emenda, que aboliu a escravidão dos Estados Unidos. Aqueles que tentavam desafiar as leis de Jim Crow eram frequentemente levados à prisão, multados, sentenciados e até sofriam violências e talvez mortos. Um verdadeiro apartheid que assolou o Sul da América. As medidas afetavam quase todos os aspectos da vida cotidiana, exigindo a segregação de escolas, parques, bibliotecas, bebedouros, banheiros, ônibus, trens e restaurantes. Nesses locais, placas sinalizando espaços para somente brancos e pessoas de cor eram lembretes da ordem racial que havia sido instaurada. Na teoria jurídica, os negros recebiam um tratamento chamado de separate but equal, separado mas igual. Nos termos da lei, porém, na realidade, os estabelecimentos públicos para negros eram quase sempre inferiores ao dos. Esses são os principais fatores históricos que contribuíram para o que hoje é conhecido como o perfilamento racial. Agradeço a atenção de todos.